Olá, boa tarde. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta manhã. Após uma operação da Polícia Federal sobre desvios em kits de robótica, o governo demitiu o diretor do Ministério da Educação. A exoneração de Alexander Moreira foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A demissão acontece após uma investigação da Polícia Federal contra um grupo suspeito de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em Alagoas, por meio da compra de equipamentos de robótica. Segundo a Polícia Federal, foram desviados com o esquema mais de 8 milhões de reais. E o mercado financeiro faz mais projeções otimistas para a economia deste ano. Segundo um novo relatório Focus do Banco Central, é esperado um crescimento maior do PIB e uma inflação menor. Nesta semana, os analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central voltaram a reduzir a estimativa de inflação para 2023. De acordo com o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 5,69%. A projeção da semana passada era maior, de 5,71%. Segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano será cumprida se chegar até 4,75%. O Focus também melhorou quase 0,5% a projeção do Produto Interno Bruto do Brasil para 2023. A previsão é que o PIB tenha o crescimento de 1,68%. Na semana passada, a projeção era menor, de 1,26%. Já em relação à taxa básica de juros da economia, a Selic, o mercado financeiro manteve a estimativa para o fim de 2023 em 12,5% ao ano. Para 2024, a projeção continua em 10% ao ano. E hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula deve anunciar, ao lado da ministra Marina Silva, um plano de combate ao desmatamento na Amazônia. O presidente Lula aproveita a data para divulgar um novo plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o chefe do executivo também anuncia a criação de novas unidades de conservação, que devem ser coordenadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Além disso, o Lula deve assinar ainda decretos que vão estabelecer diretrizes, normas e regulamentos a respeito da gestão ambiental e a proteção da biodiversidade. No evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula vai prestigiar a chefe da pasta e ambientalistas. A iniciativa ocorre poucos dias depois da queda de braço entre o IBAMA e a Petrobras e o esvaziamento do Ministério de Marina Silva, previsto no relatório da medida provisória dos ministérios, que tramita no Congresso Nacional. Com as mudanças, o Ministério do Meio Ambiente perdeu o controle sobre o Cadastro Ambiental Rural e sobre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Apesar de ter assumido compromissos robustos nas últimas conferências climáticas, como a de alcançar a neutralidade climática em 2050 e zerar o desmatamento ilegal até 2028, o país enfrenta clara falta de sintonia entre os poderes legislativo e executivo no enfrentamento dessas questões. Ao mesmo tempo em que o governo afirmou que vai sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em 2025, a Câmara dos Deputados foi na direção oposta e aprovou projetos que flexibilizam o controle ambiental nas áreas de Mata Atlântica e o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que libera apenas as terras que já ocupavam ou disputavam até outubro de 1988. E com isso, abre a possibilidade de exploração mineral, construção de hidrelétricas e projetos agropecuários nessas áreas. Vamos agora falar de notícias internacionais. Especialistas alertam que o vírus H5N1, que originou uma onda recorde de gripe aviária no mundo, evolui rapidamente. O pedido é de que os países vacinem as suas aves. O risco do H5N1 para humanos segue considerado pequeno, mas o número crescente de casos entre os mamíferos é preocupante. Desde sua aparição em 1996, o H5N1 provoca contágios de temporada.
Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, houve uma mudança em meados de 2021, quando o vírus se tornou mais infeccioso. Desde então, as ondas de contágio se tornaram anuais e se propagaram para novas regiões, provocando mortes em larga escala de pássaros selvagens e a eliminação de dezenas de milhões de aves em criadouros. Richard Webb, chefe de um centro colaborador da Organização Mundial da Saúde que estuda a influenza em animais, diz que as pesquisas mostram que o vírus evoluiu rapidamente, propagando-se da Europa para a América do Norte. Para o especialista, esta é a maior onda de gripe aviária já conhecida. Webb destacou que o H5N1 não é estático, evolui, o que aumenta o risco de adquirir traços genéticos que permitam se converter em um vírus humano. São poucos os casos de pessoas que contraíram a doença, às vezes mortal, geralmente após um contato próximo com pássaros infectados. Mas a detecção da gripe em um número crescente de mamíferos, incluindo novas espécies, é um sinal verdadeiramente preocupante. Na semana passada, o Chile disse que quase 9 mil leões marinhos, pinguins, lontras, botos e golfinhos morreram de gripe aviária ao longo de sua costa norte desde o início do ano. Acredita-se que a maioria dos mamíferos contraiu o vírus comendo uma ave infectada. O Brasil registrou alguns casos de H5N1 em aves silvestres nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O presidente americano Joe Biden assinou a legislação que suspende o teto da dívida pública até janeiro de 2025 e fixa determinados objetivos orçamentários para evitar o risco de calote da dívida dos Estados Unidos. Sem a legislação aprovada nesta semana pelas duas casas do Congresso, a maior economia do mundo corria o risco de não conseguir honrar com seus compromissos a partir de segunda-feira. Como quase todas as economias desenvolvidas, os Estados Unidos vivem de crédito e, em termos absolutos, têm a maior carga de dívida do mundo. Mas nenhum outro país industrializado enfrenta regularmente um teto rígido da dívida que precisa ser seguidamente elevado pelo Congresso. O acordo foi alcançado após semanas de confronto político entre a Casa Branca de Biden e os republicanos que controlam a Câmara dos Representantes. A agência de classificação de risco Fitch manteve em revisão a valiosa nota AAA dos Estados Unidos e lamentou a polarização política e uma deterioração constante da governança nos últimos anos. E o centroavante sueco Ibrahimovic anunciou a aposentadoria do futebol após a última partida do Milan na temporada da Série A. O atacante se despediu dos torcedores no gramado do San Siro após a vitória dos rossoneiros por 3-1 contra o Hellas Verona. Zlatan Ibrahimovic vai pendurar as chuteiras. Questa cosa ho tenuto dentro di me, che lascerò calcio, non ho detto a nessuno. Mantive para mim mesmo essa informação de deixar o futebol. Não contei a ninguém. Quando falei com o clube, apenas disse: vamos fazer algo como se fosse um momento especial no nosso último jogo. Mas, na realidade, eles não sabiam sobre a minha decisão sobre o futuro. Ma in realtà non sapevano la mia decisione di futuro. Da quando mi sono svegliato. Estava chovendo quando acordei e disse: Deus está triste também. Triste. O Milan, clube para o qual retornou no final de 2019 e ajudou na retomada ao topo do campeonato italiano, havia anunciado uma cerimônia de agradecimento a Ibra. Porém, de acordo com o centroavante sueco, a aposentadoria dos gramados não significa um adeus ao futebol. Pensare bene, se lascio o calcio non penso. Se vou parar com o futebol, acho que não. No gramado, com certeza, mas no geral, acho que não. Mas se você quiser mergulhar em alguma coisa, precisa começar do início e evoluir. Não significa que por eu ter sido um jogador de futebol, eu posso ser um treinador e já estar no topo. Devido ao quadro recorrente de lesões, Zlatan praticamente não pôde jogar nesta temporada. Regressou ao campo em fevereiro após uma cirurgia no joelho esquerdo em meados de 2022. No final de março, ainda tinha esperanças de poder jogar a Euro 2024 na Alemanha, mas sofreu uma nova lesão, desta vez na panturrilha, durante um aquecimento antes de uma partida em abril e terminou a temporada no banco. Todo jogador tem o sonho de encerrar a carreira dentro de campo, mas infelizmente não pude. Mas o que aconteceu hoje foi muito bom. Mesmo que eu não tenha jogado, foi muito marcante e uma memória para a vida. Era troppo forte, é ricordo per tutta la vita. A carreira vitoriosa de Zlatan Ibrahimovic inclui títulos em 4 ligas. 2 na Holanda com o Ajax, 5 na Itália, 3 com o Inter e 2 com o Milan. 1 na Espanha com o Barcelona e 4 na França com o Paris Saint-Germain.
O atacante também conquistou a Europa League com o Manchester United e também teve uma passagem sem títulos pelos Estados Unidos, disputando a MLS, vestindo a camisa do Los Angeles Galaxy. O Acontece Agora, a edição da 1h50, fica por aqui. Para continuar bem informado, continue ligado na nossa programação, que aí você vai acompanhar mais notícias do Brasil e do mundo. Até mais!